Amém, irmãos? Graça e paz, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Batista Fonte de Água Viva. E nós estamos no jejum de 21 dias. E hoje é o terceiro dia do nosso jejum. E todas as vezes que nós fazemos jejum de 21 dias, nós sempre temos um livro. E esse livro é o livro do nosso discipulador, que é o pastor Wilson, que é o pastor da videira, né? E esse livro aqui, ó, Simplesmente Sobrenatural. E esse livro tem sido um instrumento para abençoar nossas vidas e tem abençoado os nossos irmãos, a nossa igreja. E se você não tem ainda esse livro, eu te aconselho a adquiri-lo. É um bom livro para se ler. Amém? Hoje nós temos o capítulo 3, que fala uma experiência sobrenatural. Em Lucas capítulo 1, versículo 35, nós vamos ler o seguinte, que foi dito a Maria, né? Maria, mãe de Jesus. Diz assim: respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Aleluia. Queridos, o Espírito Santo não pode ser na vida simplesmente um conceito que você aprendeu na igreja. Ele precisa ser uma experiência acima de tudo. Um amigo que seja um companheiro, alguém constante na sua vida. Ninguém aceita Jesus se não for pelo Espírito Santo. Amém? Eu tenho a certeza que quando você aceitou Jesus, não foi porque você é uma pessoa boa, uma pessoa sensível. Não tem nada a ver com você. Na realidade, foi o Espírito Santo, né, que tocou no seu coração, que veio com o poder de convencimento e te convenceu. E naquele dia você abriu o seu coração, e Jesus entrou na sua vida, e a partir daquele momento o Espírito Santo entrou na sua vida. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos ir além, né? Nós somos batizados no Espírito Santo. Nós somos batizados, nós fomos enxertados no Espírito Santo. Porém, nós precisamos ir mais além. O batismo do Espírito é uma experiência única na nossa vida cristã. Se você não é batizado no Espírito, você o tem numa certa medida. Quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você na verdade o tem completamente. Amém? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo ele entra na sua vida, porque ele é o selo. Sabe aquela carta que antigamente nós usávamos e mandava pelo correio, que tinha um selo? E sem aquele selo a carta não vai chegar ao seu destinatário. Precisa de um selo, e aquele selo não pode ser danificado. Aquele selo é a garantia que a sua carta vai chegar ao destinatário. Nós temos o selo do Espírito Santo quando nós aceitamos Jesus. E esse selo é o Espírito Santo, e ele é a nossa garantia que nós nascemos de novo e que nós temos o endereço certo. Porém, a Bíblia fala sobre o enchimento do Espírito Santo. Não é um outro Espírito, não. Mas é quando você realmente vai além. É quando você quer algo a mais. Que você quer o batismo de fogo, o batismo do Espírito Santo na sua vida. E isso faz você subir de nível. Amém? Quem batiza nele é Jesus Cristo. Por exemplo, em Mateus capítulo 3, versículo 11, eu vou abrir aqui na nossa Bíblia. É importante você, quando for ler o livro, ter uma Bíblia do seu lado, porque os versículos que nós temos aqui, é importante que você leia. Eu quero ler para você. Versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem falou isso foi o profeta João Batista, que batizou Jesus. Ele já estava profetizando que viria Jesus e ele batizava com água, mas Jesus
tinha um batismo e um batismo de fogo. Quem está apto a receber esse batismo? Será que você está apto? Será que você já recebeu esse batismo? Todo aquele que crê é para aquele que crê. Esse batismo, a condição para você ser batizado pelo Espírito Santo, receber esse poder de Deus sobre a sua vida, é simplesmente crer. É uma questão de fé, é uma questão de acreditar. Não há nenhuma condição a não ser crer em Jesus. Amém? Se você abrir em Atos capítulo 2, né? Atos capítulo 2, vamos rapidamente lá. Eu acho aqui, 2, versículo 37 a 39. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmão? Respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quando o Senhor, nosso Deus, aleluia, chamar. Desculpa, você foi chamado por Deus. Eu fui chamado por Deus. Amém? Caso você seja convertido ainda e não tenha sido batizado no Espírito Santo, não permita que o diabo coloque algum tipo de acusação na sua mente ou diga que você não merece ou que ainda não conquistou alguma coisa necessária para recebê-lo. Querido, tudo isso é mentira dele. A única condição é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Quando você é batizado, querido, no Espírito, algumas manifestações espirituais acontecem nesse momento. E as mais comuns são falar em línguas estranhas. Você desata a glorificar a Deus e a profetizar. O livro de Atos traz registros de 3 ocasiões em que essas manifestações aconteceram. Amém? Por exemplo, deixa eu te falar algo. É muito comum, quando nós estamos na nossa célula, no nosso encontro, na nossa conferência, no nosso culto de celebração, e de repente aquele ambiente cheio, encharcado da presença de Deus, e nós fluímos no Espírito, começamos a falar em línguas estranhas, e algumas pessoas eles ficam com uma cara assim de zombaria, de deboche, e eu não me importo, mas eu percebo que muitas vezes são cristãos, são crentes, mas como eles não têm essa experiência, eles acham engraçado, né? Não, está na Bíblia. Isso é algo que todos nós devemos buscar. Se você ainda não tem essa experiência, eu quero te convidar a você a se aprofundar nisso. Ir para Deus. Não é uma questão de se você merece ou se você não merece. É uma questão de você crer que isso também é para você. Amém? Deixa eu ler algum texto que vai te ajudar. Atos capítulo 8, versículo 14 a 17, diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por ele para que recebesse o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhe impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Pedro e João, eles foram, oraram para aquelas pessoas que ainda não tinham sido batizadas no Espírito Santo, e eles impuseram as suas mãos. E aqueles irmãos queridos, eles receberam esse poder. Sabe, muitas vezes, o poder de Deus, ele é liberado através, muitas vezes, da sua liderança, do seu pastor, dos seus líderes de células. O poder de Deus, ela vem de Deus, mas ela também é liberada quando você está conectado ao corpo de Cristo. É como diz um salmo, né? É o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão e desce sobre as suas barbas e desce sobre os seus vestidos até a orla. Isso é poderoso, irmão, quando você está conectado ao corpo. Hoje é muito modismo as pessoas falar que não precisa mais estar na igreja, não precisa estar no culto, que não precisa estar conectado a ninguém.
Isso é antibíblico, isso é diabólico. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso, ao contrário, essa fala tem tudo a ver com aquilo que a Bíblia diz. Nos últimos dias levantariam pessoas com ensinamentos doidos, com ensinamentos, sabe, malignos, né? Então eu quero te orientar. Se você está cheio do Espírito Santo, você não está conectado ao corpo. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo se você não tem alguém que ore sobre a sua vida, que você não está conectado a alguém. Segundo, Atos capítulo 10, do versículo 44 ao 46. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, se admiraram-se, porque sobre o gentil foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Olha que coisa maravilhosa! Eles achavam que só o povo judeu era salvo. E aí quando Pedro foi lá no gentil é todos aqueles que não eram judeus. E ali Pedro foi, e quando Pedro começou a ministrar, o que diz que o Espírito Santo veio sobre eles e os batizou com fogo. E eles começaram a falar em línguas estranhas e engrandecendo a Deus, adorando, glorificando. Querido, o Espírito Santo nas nossas vidas é que nos ajuda a adorar a Deus. O Espírito Santo na nossa vida nos leva a ter intimidade com Deus. Não há possibilidade nenhuma de você adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, sem o Espírito Santo. É Ele que nos conduz. É por isso que nós precisamos fluir no Espírito. É por isso que você precisa deixar o Espírito fluir na sua vida, amém? Terceiro, está em Atos também. Atos 19, versículo 5 ao versículo 6. Eles têm ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus e, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todos 12 homens. Eles tendo ouvido isto, é importante, ouvindo isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. É importante entender, eles ouviram, e quando eles ouviram, eles foram batizados. Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir. Então muitas pessoas querem fluir no Espírito Santo, querem ser cheios do Espírito Santo, querem ter dom de profetizar, dom de cura, mas na hora da palavra eles saem para tomar água, eles saem para conversar no portão, eles saem para ver um celular, para ver um Facebook. Amém, as pessoas são livres. Mas só que você precisa entender que tudo aquilo que você precisa e quer para a sua vida nesse ano, está aqui, ó. Você primeiro precisa ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra, ouvir Deus falar. E Deus usa pessoas. Deus usa homens e mulheres e jovens. E quando esses homens estão ministrando, é necessário ouvir. Porque eles ouviram, ó. E tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo Paulo a mão, veio sobre ele o Espírito Santo, tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram todos 12 homens. Quer dizer, eles ouviram, tiveram convicção, foram batizados e automaticamente foram cheios do Espírito Santo. Que coisa poderosa, né, irmãos? Essa experiência, irmão, é fundamental para o poder de Deus fluir em você. Ela não é a única, nem pode ser, mas é a base para todas as outras. Às vezes ela acontece no momento da conversão, outra acontece depois. Esse inclusive é o meu caso, né? Não importa muito em que momento acontece, o importante é que aconteça, amém? Eu, quando me converti, eu confesso a você que eu não fui batizado com o Espírito Santo na hora que eu me converti. Mas já vi muita gente se converter e no dia que se converteu foi cheio do Espírito Santo. Outro depois de uma semana, de um mês, outro foi no encontro, foi numa célula. Eu demorei anos para ser batizado com o Espírito Santo. Mas eu era estimulado pela igreja. Eles diziam, Luiz, você é batizado? Você fala em língua estranha? Eu falava, não. Então vamos lá.
Eles me ensinavam a orar, a buscar. E um dia, na casa de um irmão muito querido, foi até na casa dele, era umas 11 horas da noite, e naquele dia Deus me batizou com fogo. Naquele dia Deus me encheu da sua presença, e nunca mais a minha vida foi a mesma pessoa. Amém? Então eu quero dizer para você que uma experiência de batismo no Espírito Santo pode mudar toda a tua vida. Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, muitas vezes vem pensamentos na sua cabeça dizendo que talvez você não seja crente ainda, que você talvez não seja convertido. Eu achava que não era crente, eu achava que não era convertido. Eu já vi muita gente falar: pastor, mas por que aquela pessoa está fluindo e tal, e eu não? O que ele é melhor do que eu? Não, não é essa a questão. Ninguém é melhor que ninguém, e nem pior que ninguém. Você simplesmente tem que entender que você precisa buscar. Mas eu estou buscando. Então, continue buscando. Continue clamando. Porque com certeza Deus está vendo. O importante é que você sabe que uma hora Deus vai derramar sobre você o fogo dele. E outra coisa, quando você recebe o fogo do Espírito Santo, isso é porta para começar a vir dons espirituais. Dom de cura, dom de sinais e maravilha, dom de profecia, dom de ter revelação, né? Tem vários dons na palavra de Deus. E eu quero te estimular nesse jejum a buscar poder de Deus, a buscar poder de Deus na sua vida, para a sua célula, para o seu ministério. Sabe, muitas coisas que você está passando na sua casa, na sua vida, está faltando poder na sua vida, meu querido. Sabe, pelo poder do Espírito Santo, você vai se levantar nesses dias e você vai declarar sobre a tua vida que você é um homem, uma mulher de Deus. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não resistirá à igreja. Que igreja é essa? Aquela igreja que é movida pelo Espírito Santo de Deus. Aquela igreja que é movida pelo poder de Deus. E eu quero te estimular a você, nesses jejum, nesses dias, se encher do Espírito Santo. Deixar ele fluir. Sabe, muitas vezes a preguiça, o desânimo, a canseira do dia de trabalho, coisas que nos contrariam, muitas vezes nos causa desânimos e nós começamos a parar no meio do caminho. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que nesse ano, que é um ano de aceleração, Deus está te levantando, Deus está te erguendo, Deus vai te levantar como nunca te levantou, e Deus vai colocar um novo cântico na sua boca, Deus vai ungir a sua cabeça com óleo de alegria. Irmão, levanta a sua cabeça, para de olhar dos lados, para de olhar para baixo, olha para Jesus e continue caminhando, e continue declarando, e continue profetizando, porque o Espírito do nosso Deus está aí com você neste momento. E se você crer neste momento, na hora que você está ouvindo esse vídeo, o Espírito Santo de Deus vai te encher, vai te transbordar. Amém? Eu quero fazer uma declaração. Amém? Podemos fazer essa declaração agora? Eu carrego o Espírito Santo de Deus amalgamado em meu espírito. Ele é o selo de que eu pertenço ao Senhor e ao seu reino. Ele me ensina todas as coisas, me transforma, santifica e coloca na minha boca as palavras certas no momento certo. Por isso, eu caminho em vitória, manifestando o poder de Deus na minha vida e à minha volta. Amém? Essa é a declaração para esse dia. Eu quero orar para você. Pai Santo, Pai Eterno, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, libere o seu Espírito para agir de uma maneira poderosa na vida desse irmão, dessa irmã que está me ouvindo e me assistindo. Que o Espírito do Senhor possa tocar essa vida de uma maneira sobrenatural. Que sua mente seja aberta, que o seu coração seja quebrantado, que os seus olhos sejam abertos, os seus ouvidos sejam abertos, que eles tenham entendimento, compreensão, discernimento, e que até o final desse jejum, eles sejam renovados, eles sejam incendiados, eles sejam avivados.
Oh, Espírito Santo, eu profetizo nesse dia que o Senhor manifestará a sua graça sobre eles. E eu declaro que muitos daqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo estão curados pelo poder do nome de Jesus. Estão curados fisicamente, estão curados emocionalmente. Nós profetizamos em nome de Jesus. Amém. Que esse dia de jejum seja um dia de desfrute do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe.